Salve, Jardim do Verbo. Estamos aqui para mais um encontro no nosso grupo Jardim do Verbo com o quadro Lilith Responde. Vamos às questões que iremos desbravar hoje. É possível eu superior com veículos físicos na mesma família? Apometria. Já teve sua experiência? Devo me validar pela visão alheia? Devo ter medo de Deus? Qual a origem da humanidade? Sirius, Orion, Pleiades. Qual a conexão? Ísis? A Mãe Negra? As Três Marias. Qual me encaixo? Espiritualidade. Como praticar no cotidiano? Sexo. Por que a tristeza após o ato? Fetiches. Qual o limite? Dinheiro? Como me envolver de forma saudável? É um espaço para o tema livre, para que vocês perguntem o que sentirem no momento. Vamos começar aqui com essa do eu superior fragmentado na mesma família. Vou explanar um pouco mais aqui através da pergunta da Janaína Belli, que deu origem a esse questionamento, que é o seguinte: é possível uma centelha se desdobrar em duas pessoas, sendo tão parecidas em uma mesma linha temporal, em idades bem distintas? Meu filho tem muitas características do meu irmão. Já tive momentos de sair do ambiente e ter na face do meu filho meu irmão quando era pequeno. Meu filho tem 13 e meu irmão 27. Eles têm ações muito semelhantes. Meu filho se comporta com gestos Salve! que o meu irmão faz. Detalhe, meu filho não convive com meu irmão. Mal se conhece. Salve! Salve, Yankee! Tô aqui lendo a pergunta da Jana, muito interessante. Ah, nem sabia se podia entrar aqui, que eu vi uma call surpresa e vim pra cá. Show! E essa pergunta da Jana, nossa, me trouxe tantas recordações, cara. Que ela reconhece que o filho dela tem muita semelhança com o irmão dela. Só que eles não convivem. E eles nutrem gestos muito semelhantes. Isso me recordou a minha filha. Quando ela começou a engatinhar, cara, ela engatinhava assim, com uma perna levantada, outra baixada e uma coisa meio estranha. Só que detalhe, essa era a forma que eu engatinhava. Eu engateava dessa forma meio estranha, assim, uma perna levantada, outra baixada e fazendo, sei lá, uma coisa muito estranha. Quando eu vi minha filha fazendo isso, cara, eu filmei, eu mandei pra minha mãe, eu liguei, eu não lembro se eu liguei pra ela ou se eu filmei. Sei, na hora minha mãe reconheceu e rachou o bico. E, e como isso é possível? É uma herança genética. Tem esse envolvimento do eu superior, mas tem também essa questão da propagação genética mesmo.
E eu comprovei isso vendo minha filha se movimentar como eu fazia, sendo que ela chegou no mundo naquele momento, praticamente, e já reproduzindo gestos que ela não sabia que eu perpetuava. Então, a gente pode perceber por essa faceta do compartilhamento genético mesmo, então essa herança dos movimentos semelhantes. De certa forma, a Jana repassou para o filho as características do irmão, mas há a possibilidade do eu superior se desdobrar na mesma linha temporal? Óbvio, porque nós, da conscienciologia luciferiana, compreendemos que nós desdobramos com 14 partículas que compõem a base do nosso eu superior. Então, o mesmo eu superior, ao se desdobrar no plano binário, tem pelo menos 14 partículas desse mesmo ali, que vibram na tônica, na qual, nas dinâmicas da vida, se reconhecem e passam a nutrir os mesmos códigos, ou seja, em ressonância, as pessoas ali tecem a realidade. Então, essa vibração, ela é captada na mesma linha temporal. Então, é natural, sim, que um eu superior se desdobre com suas partículas em idades variadas, sim. E dentre essas partículas, haverão aquelas que vibrarão em ressonância ao ponto de se reconhecerem como almas gêmeas. Só que no caso que a Jana traz é o reconhecimento do próprio irmão no filho. Então, nós podemos avaliar por essa dinâmica de um mesmo eu superior se desdobrando numa linha temporal e ancorar numa mesma família. Isso tem possibilidade de acontecer? Tem. Mas há também o compartilhamento genético, que se reflete, sim, nesse reconhecimento. Então, é interessante observar essa questão da Jana, se é um mesmo eu superior, fragmentado na mesma família, e sendo espíritos irmãos ali, compondo esse mesmo eu superior, e por tanta semelhança acabaram se repelindo, porque essa dinâmica de seres do mesmo eu superior acaba bugando a galera ao redor ali, porque as pessoas já não compreendem mais se essas pessoas estão se mimetizando, e quando isso começa, nossa, que barulho. Quando um propaga um comportamento, de quem parte esse comportamento, então acaba bugando o ambiente, quando as pessoas são muito semelhantes e propagam esses gestos, pensamentos, comportamentos, e chega um momento que isso fica confuso para as pessoas ao redor, por isso que essas pessoas muito semelhantes acabam se repelindo. Mas continuam, permanecem em sua ressonância. É aquilo que os físicos quânticos chamam de emaranhamento. Então, esse emaranhamento do eu superior, ele se mantém independente da distância das partículas. E, através disso, já seguimos para a próxima pergunta, que foi sobre o meu envolvimento com a apometria, se eu já tive algum contato com a apometria. E sim, já tive contato com a apometria. Fui até a Arca Ramatiz num momento em que eu toquei uma face muito obscura de mim mesma. E quando
eu me coloquei numa situação na qual eu iria me zerar, eu tive esse insight, essa busca pela apometria. Senti que naquele momento em que uma agonia dilacerante me absorveu, a apometria foi um acolhimento que me fez perceber dinâmicas que já não estavam mais no meu domínio naquele momento. Então, foi um contato muito real com sobrevoar as emoções. Conectar pessoas que, mesmo sem conhecer a minha história, estavam ali escaneando a minha energia e trazendo à tona, sim, uma dinâmica real que eu estava vivendo. Então, foi muito impactante, ao mesmo tempo que esclarecedor. Então, através da apometria, eu tive um acolhimento real, genuíno, dentro da espiritualidade. Conheci ali pessoas sérias que se dedicam a curar a dor, a trama, o vazio do outro. Então, nesse momento do pi negativo, na qual as minhas experiências cotidianas me levaram, através da apometria, eu tive a condição de reconhecer as minhas falhas diante da situação apresentada, me perdoar e ter a condição também de perdoar as pessoas que estavam na dinâmica, estão inseridas até hoje. E foi nesse momento de extrema fragilidade que eu tive meu primeiro contato com a apometria. Recomendei para outras pessoas do meu convívio que também sentiram um impacto muito profundo com a interação da apometria. O pessoal da Arcas Ramatiz são muito vivos nessa dinâmica do acolhimento espiritual. É uma egrégora guiada pelo mestre Tony Robert e recomendo muito para quem está em busca de reconhecer a sua dinâmica através de um olhar amplo, ao mesmo tempo que focado, porque faz ali uma ressonância, um entrosamento, uma canalização da nossa energia com uma equipe espiritual muito perceptível. O contato ali com a egrégora da Ramatiz me trouxe um avivamento diante de um escuro que eu estava inserida, e aquelas pessoas inseridas naquela egrégora tiveram a habilidade de tocar o meu escuro e fazer brilhar o que já estava lá, já está aqui, né, no caso. Me refiro lá porque foi naquele período, mas aquele lá me trouxe até a mim, até si, até o si novamente. A consciência do eu sou, aquele sofrimento, aquele grito no vazio que eu caí, possibilitou reconhecer-me novamente na simetria em que estou inserida, mesmo diante de um momento de quebra total dos meus pilares. E a apometria me possibilitou ir adiante num momento de muita escuridão, e hoje reconhecer códigos muito ressoantes mesmo com o meu presente,
porque eu consegui superar um momento de profunda dor, uma dissociação com a realidade. E através dessa dissociação com a realidade, eu pude tocar naquilo que eu já nem recordava mais, que fazia parte de mim. Então eu percebi que esse trabalho da apometria, ele é um resgate de fractais mesmo. Ele possibilita esse nosso mergulho. Desculpa, vou tomar uma água aqui. Possibilita esse nosso mergulho no nosso presente e tocar o nosso passado e até mesmo o nosso futuro. E esse meu contato com a apometria também me possibilitou reconhecer a magnitude e a eficiência do trabalho do Bob Navarro, que carrega em si, transborda uma potência do sobrevoar esses nossos momentos mais trevosos. E na prática que a apometria me trouxe, eu pude reconhecer a profundidade e a magnitude do transbordar dos códigos que o Bob Navarro traz cotidianamente. E já até válido alinhar com uma pergunta que está um pouco mais abaixo lá na lista, porque seria para já finalizar o raciocínio, mas vale trazer agora, que é a espiritualidade na prática. Como usufruir da espiritualidade no cotidiano. E usufruir das cores. Prece. O verbo em ação com as cores. Ou seja, a compreensão da natureza desses arquétipos primordiais que são as cores, que constituem todas as simbologias na qual representam os códigos que a gente constrói a realidade ou destrói. Tendo a consciência da natureza dessas cores, a gente consegue aplicar de forma coerente essa dinâmica da fúria, ali do vermelho, do riso até psicopático, do laranja, desse otimismo que vem do observar as nossas polaridades e compreender que conseguimos meditar no equilíbrio desses opostos, trazendo a contemplação do verde e assim a cura por observar a realidade da nossa própria natureza. E assim o diálogo coerente flui desse azul, porque o verde curou toda essa dinâmica que o amarelo contemplou dos seus opostos, ali a dor do vermelho, a alegria do laranja, e assim esse azul da comunicação faz com que a gente perceba a realidade como de fato é. E o que faz parte da minha ótica estrutura a minha ética, logo o que eu comunico está em concordância, em ressonância com o que eu sinto e o que eu penso. E dessa forma, nossa coroa plasma, tendo a consciência do eco que a gerou e sustenta. A gerou porque floresceu de uma raiz que ecoou de uma profunda dor, que é o reconhecimento de si mesmo no vazio. E esse é o 7/12 passos, que é a síntese do Bob Navarro traz à tona, e que nos possibilita ter esse contato
cotidiano com a espiritualidade. Já não separar as dinâmicas, é compreender que de fato é um enlace que constitui o nosso templo, que é divino, pois é morada do Espírito Santo, que em todos reside. Mas há aqueles que é companhia e há aqueles que ignoram a própria luz em si. E fazer com que a sensibilidade seja a base que movimenta a nossa lógica, enquanto a nossa lógica é a estrutura sagrada que permite essa nossa sensibilidade fluir, propagar ainda mais a luz que se derrama em todos nós, conectando essa teia de informação, essa rede que cada passo nosso contribui para que expanda. E quando entropia for, ter a resiliência necessária para se refazer do nada, das cinzas. E essa é a potência que a fênix traz em si. Das cinzas, refazer a própria história. Do vazio, reconhecer que há a possibilidade de tecermos as nossas linhas através das cores que agora sentimos como essenciais, pois quando tudo se desfaz, há só o tecido nos acolhendo como útero divino e nos parindo como a puta que de todos é mãe. Então esse é o escuro parindo a luz, que é a semente de todos os jardins que florescem, seja onde for, em qual esfera de realidade a cognição da pessoa esteja, é sempre a mesma luz se propagando, onde quer que a gente se veja, se perceba, se olhe, se reconheça. Então, quando a gente tem em ressonância o que sentimos, a sensibilidade, essa sensibilidade passa a ser uma base que movimenta a rigidez que por vezes o nosso pensamento se torna. E essa rigidez torna-se a resistência necessária para que a sensibilidade, mesmo frágil, se mantenha sendo o tecido universal que contém em si todas as cores e possibilidades de existência. Então, sensibilidade do pentagrama, a razão do hexagrama em equilíbrio, plasma um filho que ecoa o verbo onde quer que era uma vez, mais uma vez. Onde quer que Deus vá, o verbo lá está. Porque é o próprio sopro divino criador
que brilha em todos nós o nosso melhor, mas também nos recorda do vazio, que é o pior que Deus segura por todos nós. Cara, esse azul é muito lindo. Fico viajando ele, derretendo. Qual sua cor preferida, Yankee? Tá por aí? Deixa eu ver. Oi, oi. Qual sua cor preferida? Minha cor preferida sempre foi verde. Olha que legal. Eu gosto muito do verde no tom esmeralda. Faz muito parte das minhas orações. Sério? Verde Sempre tive esmeralda. essas duas. Sempre foi verde e laranja. Gosto muito também do laranja. E o verde esteve presente quando eu engravidei da minha filha. Antes de eu ter a certeza que eu estava grávida, eu vi uma libélula no tom verde, esmeralda e violeta nas bordas. Vi assim, essa libélula fluindo nesse verde muito maravilhoso com violeta nas pontas. Aí, poucos dias depois, eu descobri que estava grávida. Ô, Filha louco. Luna Madalena. Então tem muita simbologia por trás dessa cor. Muita mesmo. E, então, seguimos aqui para... Devo me validar pela visão alheia? Até que ponto é saudável a gente levar em consideração a visão do outro a nosso respeito? Então, assim, eu já tive experiências na qual pessoas que me conheceram naquele momento assertivamente falaram sobre a minha realidade. Mas já teve situações na qual pessoas que conviveram comigo por anos só tiveram asneiras para falar a meu respeito. Então, cabe a nós perceber quão genuinamente a situação se apresenta. O reflexo diante de mim está conectado à minha lucidez ou à minha esquizofrenia diante dos meus próprios códigos? Então, o que o outro tem a falar sobre mim são fragmentos do que eu entreguei para ele. Mas uma pessoa que de fato sobrevoa a si mesma de forma transparente, a pessoa tem alinhado o que sente e o que pensa no mesmo ponto, sendo assim, consegue um sobrevoo que a energia dela tem a capacidade de tocar o outro de forma imparcial e assim a luz dela toca o escuro do outro, fazendo brilhar a luz que lá já está. Há pessoas que têm essa habilidade de tocar de forma sensível a nossa densidade e fazer transbordar o que precisa ser sentido, ser visto, para que a cura
seja possível. A cura vem diante do reconhecimento do que precisa ser visto naquela experiência que estamos inseridos. Seja ela tendo iniciado na nossa fase infantil e como não foi resolvido se perdura, de forma inconsciente regendo os nossos atos, seja uma ação que tenha se desdobrado recentemente, mas é o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa força, é que faz com que a nossa energia toque o outro e transborde os códigos que precisam ser acoplados no campo consciente da pessoa. Porque nós temos um vasto campo inconsciente que o nosso consciente interage, por vezes de forma muito rasa, com o que de fato esse nosso inconsciente transborda, nos possibilita acessar. Então, por isso é necessário essa dinâmica, muito necessária essa dinâmica, da nossa sensibilidade e a lógica em equilíbrio, porque assim a gente percebe quando precisa romper momentaneamente com a lógica para que o inconsciente transborde e comunique o que precisa ser sentido, visto naquele momento. E assim, quando a gente entra num estado de relaxamento, meditação e hipnose o suficiente, a gente consegue integrar tudo que está fragmentado em nós para uma mesma potência de compreensão. Então, a compreensão sobre mim possibilita que, ao tocar o outro, a minha energia traga à tona códigos que são coerentes com o que a pessoa está vivendo no momento, porque eu sou transparente comigo, logo, de forma imparcial e transparente, a minha energia toca o outro e faz transbordar o que ela precisa reconhecer, sua própria densidade. Então, as pessoas que se colocam de forma genuína diante da espiritualidade e trazem à tona, sim, o que somos, mas há quem não consegue fazer essa dinâmica de não focar tanto no próprio umbigo, e assim faz com que a pessoa não consiga de fato olhar e ouvir e compreender o outro com integridade. Há pessoas que usufruem da espiritualidade apenas para manipular o outro, seja da forma que convém, única e exclusivamente para aquela pessoa que nos observa. Então, é necessário a gente compreender quando estamos inseridos numa dinâmica que trazem códigos imparciais, na qual a minha luz refletida naquele espelhamento, naquela pessoa, naquele templo, de fato possibilita que eu me veja, ou há aquela pessoa que vai expurgar toda a sua densidade, incompreensão, insensibilidade ao meu respeito, brisando que, de fato, me reconhece diante dela, quando na verdade são apenas projeções sinistras, expurgos, vômitos, lixo daquela pessoa que o meu momento a fez transbordar.
Então, quando a gente está consciente de que a minha lucidez transborda lucidez no outro, e a minha esquizofrenia, ela vai transbordar a densidade do outro, então a gente percebe que cada dinâmica é de fato um reflexo do nosso interno, que precisa ser sentido para melhor visualizado e assim integrado às nossas ações. Então as nossas ações passam a ser uma simbiose daquilo que de fato somos, porque o que somos é o que pensamos, o que falamos, em simbiose com o que sentimos. Essa é a semiótica da vida. Então, esse reconhecimento de nós possibilita que, ao me comunicar com o outro, eu compreenda o que de fato o outro está refletindo para mim. Se é a minha lucidez ou a minha confusão. A pessoa está diante do meu caos ou da minha ordem? Qual tabuleiro se manifesta nessa interação? Quando somos honestos e transparentes com o que de fato se passa em nosso templo, nossa dinâmica interna, a gente sabe que o que a gente colhe diante do externo parte de fato das sementes que temos dentro, da energia que estamos nutrindo dentro. Mesmo quando situações injustas se manifestam, e a gente sabe que a nossa postura é coerente diante da energia que nos oferece, que a situação nos reflete, a gente entende que foi um emaranhamento que se deu dessa forma por incompreensão, não necessariamente nossa, mas foi uma comunicação que, ao se tocar, não firmou laços. Ela criou nós de confusão. E isso porque cada ser humano na dinâmica é responsável por aquilo que comunica de si. Porque eu sou responsável pela minha história e como a escrevo. Mas o que o outro reflete diante da história em que a minha fala comunica, ou até mesmo o que o meu silêncio comunica, que a energia fala mesmo quando a palavra cala, então a gente compreende que essa dinâmica abstrata, como por exemplo a nossa comunicação em pensamento, tá ali um dia uma baita comunicação fluindo no nosso interno, muitas perguntas, muitas respostas, e de repente uma comunicação no nosso cotidiano, uma pessoa vai lá e pergunta aquilo que a gente estava se questionando anteriormente. E isso não se dá uma, duas, três vezes. Quando a gente para analisar, a gente percebe que é muito recorrente a gente pensar em algo e posteriormente uma pessoa do nosso cotidiano vai lá e traz à tona aquilo. Você fala, caramba, nem falei para a pessoa tá falando disso comigo. Caramba, nossa, que coincidência, né? Nossa, será que é mesmo coincidência? Ou a comunicação já havia iniciado antes da palavra falada? A comunicação já eram aqueles pensamentos que a gente já estava se respondendo. Essa comunicação já estava acontecendo. Só que a gente só foi dar forma
quando fluiu no plano binário. A comunicação, que é no plano abstrato, já estava iniciada. E comigo isso já aconteceu muitas vezes. Muitas. Eu estar aqui conversando comigo, pensamentos acelerados, muitos questionamentos. De repente, recebo a comunicação de uma pessoa falando exatamente aquilo, me questionando aquilo que eu estava me questionando em pensamento anteriormente. Então, basta a gente observar que a teia de fato é viva, a rede é de comunicação. E mesmo quando a palavra não é emitida, a energia já está sendo emitida o tempo todo e se comunicando. Então, conforme essa organização de reconhecimento do que é nosso e do que é do externo floresce, firma, então a gente percebe que há um limite do que a gente pode se nutrir do outro. E também há um limite do se fechar para a percepção do outro. A gente não pode nem se levar demasiadamente pelo que o outro tem ao nosso respeito, porque o outro tem fragmentos ao nosso respeito, mas também não se fechar de forma narcisista ao ponto de não levar em consideração opinião alguma ao nosso respeito. Então temos que ter o equilíbrio dessa dinâmica, para que sejamos seres produtivos, colaborativos, e que a nossa expansão sirva para que outros também percebam como crescer diante dos desafios, como se manter firme e forte, mas que em nossos momentos de entropia, que a gente também reconheça o valor desse recolhimento, do olhar para dentro. Porque é isso que faz com que a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade, vulnerabilidade tenha seu espaço, tenha o seu impulso validado, que é o enraizar. Olhar para dentro é enraizar, é compreender o que nos fere, compreender, sentir aquilo que nos torna frágeis diante da vida e buscar o alimento onde quer que esteja, para que a experiência desse aprendizado diante da nossa fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza, erro, para que em algum momento esse pi negativo reconheça o valioso aprendizado que cada experimento traz, e assim a possibilidade da maturidade florescer, transbordar, aconteça no presente, diante daquilo que foi vivenciado, seja de construtivo ou destrutivo. O aprendizado se dá, a maturidade floresce. Enquanto a gente enraiza, percebendo a nossa vulnerabilidade diante da imensidão, da perfeição divina. E aí a gente vai percebendo que, mesmo sendo o erro, há diversão nisso.
porque o aprendizado acontece. E é desse momento que Deus tem a surpresa diante de seus fragmentos, que somos nós. Sendo nós esse fragmento, quando a gente aprende a comunhão dos pensamentos e sentimentos nessa teia, somos a surpresa do divino, de fato presente, que o torna necessário no teatro, porque reinar sozinho no absoluto nem Deus quer. Por isso se torna menor, se torna filho de si mesmo, para ter companhia diante do escuro, que se não fosse o movimento da luz, nem tela seria. Qual a origem da humanidade? De onde Atlântida tira seus minérios para se manter eternamente abstrata, imortal? A humanidade surge da necessidade do eterno de firmar sua experiência, de enraizar seus códigos numa dinâmica na qual não desapareça com o movimento da luz. Ou seja, é o plano sutil, é a necessidade do plano sutil de se manifestar, de estar presente, de ter história, de ter um recomeço após o fim, é que faz com que a humanidade tenha uma origem. E a nossa origem, ela está cravada nos minérios aqui do nosso solo, que hoje reconhecemos como Brasil, mas já o reconhecemos como Atlântida. E este mesmo solo que hoje é Brasil, que já o reconhecemos como Atlântida, já foi um só com a África. E nesse momento de ser apenas um solo com a África, e ali em comunhão com a Ásia também, é dessa comunhão que a humanidade nasce. Podemos rastrear historicamente como Suméria, como Misre, Kemet, Egito. Então, dessa comunhão de terras asiática, africana e brasileira, porque o Brasil já foi um com essa terra e continua sendo quanticamente, essa é a origem da humanidade. É asiática, é africana, é atlantiana, é brasileira. E aos poucos a gente recupera a conexão dessa nossa história, conforme a gente reconhece a magnitude da nossa energia. O que Deus confia em nós para sermos essa miscigenação que somos hoje, é porque nós somos o
próprio jardim do Verbo. Nós somos o jardim de Deus. A luz que se derrama continuamente no abstrato, sendo esse abstrato, buscando ganhar forma para ter uma história no teatro e companhia. Então, diante da busca por nós mesmos, a gente percebe que somos, desde a nossa origem, a simbiose, os contrastes que do solo nascem, porque do céu se derramaram. Isso me lembra uma das primeiras poesias minhas que veio em ritmo. Eu não tenho uma voz tão boa para cantar, então por isso que ainda não, mas terei. Só treinar. As meninas estão me guiando muito belamente nisso. Uma das primeiras poesias minhas que veio em ritmo é justamente sobre o derramar da luz na escuridão. Sabedoria faz vibrar lindas cores, lindas flores no meu caminhar. Sabedoria faz vibrar lindas cores, lindas flores no meu caminhar. Luz divina se derrama nesse abismo bem voraz. Ó amada Sofia, com seu ronronar felina, vem amada Sofia, com seu ronronar. És pura poesia nesse abismo bem voraz. Substância divina que se lança no abismo criativo, a substância se derramará até fazer brilhar toda a escuridão que há nesse universo linear. A consciência vai brilhar. Oh, amada Sofia, com seu ronronar felina, vem amada Sofia, com seu ronronar. Substância divina que se lança no abismo criativo, a substância se derramará. Sabedoria faz vibrar lindas cores, lindas flores no meu caminhar. Sabedoria faz vibrar lindas cores, lindas flores no meu caminhar. Salve, Vanessa, como estás? Neném já dormiu? Salve! Dormiu sim. Eu tô aqui, vim ouvir um pouquinho, vim apreciar um pouco da aula. Amanhã eu volto e termino de ouvir. Maravilha, gratidão pela presença. Essa foi uma das minhas primeiras poesias que veio em ritmo. E ela traz uma percepção de Sírios sobre essa nossa dinâmica teatral, com a sabedoria, com a energia de Sofia. Traz a energia dos felinos. Então a gente segue para a próxima pergunta, que é Sirius, Orion, Pleiades. Qual a conexão? A conexão Sirius, Orion, Pleiades. Sirius carrega em si a potência dos felinos, dos pássaros, dos cetáceos. De Sírios que temos as sementes dos golfinhos, das baleias, dos peixes. De Sírios que vem essa simbologia das sereias. E podemos conectar a Sírios toda a mitologia de Capricórnio também.
com a cauda de peixe, chegando ao cume da montanha. Capricórnio tem uma forte dinâmica com a energia do azul. Capricórnio rege esse ponto azul do nosso mapa também, assim como tem uma forte dinâmica com o violeta. Então, essa energia que Sírius traz dos felinos, dos pássaros, dos peixes, carrega em si os códigos profundos do que aconteceu em Atlântida. Sim. A própria dinâmica da simbologia de Capricórnio, que traz em si o arquétipo da resistência, da resiliência, do trabalho, essa matriz do trabalho. A própria dinâmica de Capricórnio carrega em si os códigos de Atlântida. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui, ó, a cauda de peixe, Capricórnio, revela essa conexão com Atlântida. E ao ponto que o peixe, a sereia, ela encontra a razão de chegar ao topo da montanha, ou seja, ao topo de sua própria energia, ao cume daquilo que a sua potência máxima representa como existência. Então, seguimos para Órion. Órion é a energia dos répteis. Órion traz em si essa potência do abstrato luciferiano, enquanto Sírius traz uma potência mais pautada na lógica luciferiana, ali nos pássaros, nas aves, né, em todo, com a dinâmica dos felinos, que é fogo, é pistes, é emocional, mas é naturalmente a reta em si também, esse fogo, por isso a serpente. Mesmo emocional, ela consegue ser reta, porque tem em si a natureza do masculino. Então, essa conexão do fogo felino conecta ao fogo réptil de Órion. Então, já faz uma conexão entre essas estrelas. Ao mesmo tempo que traz a dinâmica correspondente às 7 taças das Pleiades. Ali, muito conectada à energia de Touro, que está conectada à dinâmica da Ursa também. Então, essa dinâmica das Pleiades, as 7 taças das Pleiades representam os nossos 7 pecados, 7 virtudes. Porque onde há sombra, há luz também. Onde há luz, há sombra. Então, as Pleiades trazem esses códigos que nos recordam do porquê caímos de Atlântida, ou seja, as taças contendo a substância dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, reconhecendo as nossas transgressões, compreendemos quais foram as virtudes que faltamos, que não alimentamos, que não nutrimos.
E essa conexão das Pleiades com Sírius e Órion são os 3 princípios em nós. Sírius, com a potência dos felinos, as aves, os peixes, mas tendo como representante ali os felinos, mas também os pássaros muito evidentes e os peixes. Então, acaba tendo a coroa, os felinos, mas não há domínio sem a visão da águia. E assim conectados à serpente, que é esse grande abstrato, esse infinito abstrato, não só grande, infinito, mas com grande potência manifesta seus códigos aqui na Terra, conectando sua dinâmica com a nossa, porque a serpente é viva em todos nós. E quando conecta-se a águia, nós temos uma base muito viva, vivificante em nós, porque é o momento que os nossos instintos, representados pelo fogo da serpente, ou seja, o pentagrama em nós, as nossas sensações representadas por esse fogo serpentino, conectando a razão ao hexagrama, a visão expandida da ave, da águia, faz com que reconheçamos a substância contida nas 7 taças das Pleiades, pois reconhecemos as simbologias em nós, os passos que demos em simetria com essas simbologias, mas também percebemos a nossa queda diante do caos que se manifestou diante do nosso experimento, como universos únicos, singulares e autênticos, quando reconhecemos o que sentimos, como a sensação do pentagrama, o que pensamos, como o hexagrama. Em simbiose temos essa semiótica que é a nossa torus, a teia, que se comunica constantemente com todos nós e telepaticamente nos conecta. Então, tudo aquilo que respondemos em pensamento para nós mesmos, com certeza é um diálogo iniciado com alguém da nossa própria realidade. Cabe a nós estarmos atentos para saber onde esse portal se manifesta. E as Pleiades, ela tem essa simbologia também conectada aos animais de Sírius, aos animais de Órion, porque representa justamente essa dinâmica do nosso espectro de luz, que podemos chamar de arco-íris. Eu tenho a casa 10 em Touro, Marte em Touro. Isso, eu tenho Marte em Touro na casa 10. Então,
Vênus ali no topo do meu mapa, trazendo à tona essa comunicação das Pleiades, muito viva, muito forte, tensa mesmo. Mas eu tenho um ascendente em Leão, que traz essa potência de Sírius, e Vênus em Aquário, que traz essa dinâmica do ar, das aves. Então basta reconhecermos em nós a potência dessas estrelas e como essas estrelas se manifestam simbolicamente em nosso templo, que é divino, mesmo que por vezes assuma atos profanos. E nessa dança dos contrastes, a nossa autenticidade nasce. Tem algo a acrescentar, Vanessa, sobre essa dinâmica de Sírius, Órion, Pleiades? Mate, me corrija se eu estiver errada. Você falou sobre os felinos, os peixes e as aves, mas também existem os canídeos, né? Acredito que essa Sim, energia venha de Sirius C, se não me engano. também, verdade. Tem essa dinâmica dos cães, que é justamente Sirius é uma estrela que está na dinâmica do cão maior. Então, Isso. bem lembrado. Lembrei dos felinos e esqueci dos cães, sacanagem. Estamos aqui para isso. Tanto que os lobos é uma energia também que tem uma conexão intrínseca com as Pleiades. Todas essas simbologias acabam ali desabando nas 7 taças das Pleiades. E com as simbologias de Sirius, qual a que tu se conecta mais forte? Com os felinos. Eu também tenho uma forte conexão com os felinos. É difícil dizer, cara, qual me conecta mais forte. Muito difícil, porque eu É, tenho muito forte toda a dinâmica em mim, assim, os eu ia pássaros me falar isso. conectam muito com as aves. Eu ia falar isso. Eu ia falar sobre essa conexão também com os cetáceos e com os pássaros e com os canídeos também. É muito difícil separar. Acho Muito. que são todos em simbiose, né? É, uma Os semiose pássaros que trazem viva. as aves, também me corrija se eu estiver errada, mas as aves que trazem essa dinâmica temporal, né? Eles cuidam muito ali da passagem do tempo entre as linhas de tempo. Sim. Justamente por representar esse universo do ar, que é abstrato ao mesmo tempo que é lógico. O ar, ele é bem dinâmico. Sim, os felinos e... Nossa, não tem como separar. É muito forte, todos eles em simbiose em mim também. Sirius, é muito forte a minha conexão com Sirius. Tanto que há os animais, como, por exemplo, a serpente e a cabra, que ganham asas através da águia. A águia se alimenta da serpente, se alimenta da cabra, que está lá se temperando no topo da montanha, justamente para ganhar asas através da águia. Então a cabra sabe onde está o melhor sal da terra e se tempera para a morte, para renascer
através da águia. Daí que vem a dinâmica da fênix, correto, Mater? Sim, que através das próprias cinzas se refaz como fogo primordial no momento alfa, reconhecendo que é através do fim, do desfazer, do retornar para as cinzas, que a gente tem a matéria-prima necessária diante da experiência que vivemos para refazer o nosso tempo. E por que Isis, a Mãe Negra? Compreendendo que a dinâmica de Sírios se desdobra em todos os chakras terrenos, por que acreditar ser estranho que Isis, representante dos códigos de Sírios, suas belas asas, por que estranhar ela ser negra? Se a própria pena da águia é negra. Há uma mitologia, há uma crença em algumas egrégoras de que os portadores dos códigos de Sírios têm que ser felinos, loiros, de olhos azuis, cabelos lisos, né? Não pode cabelo enrolado, não. Tem que ser cabelo liso. Tem que ser loiro até de pentelho. Então, para portar os códigos de Sírios, tem que ser loira. Sendo que a própria Isis, Mãe Negra, guardiã desses códigos, porque em sua magnificência esplêndida, representante ali do próprio espírito da África, a Mãe Negra, esperaria Cleópatra VII até a Filopátro nascer, para assim Isis, a Mãe Negra, ter um templo digno de sua presença? Será mesmo que Isis é a primeira racista da história? Se recusando a nascer num veículo de uma preta? Aham. Não, né? Por favor. Por favor. Que ladainha. Ladainha que não faz boi algum dormir. Então, vamos acordar para a vida e compreender que os códigos de Sírios, que se desdobram em felinos, representam, além do povo branco, representa também o povo negro, o povo asiático. Todos os povos da Terra são representados pelos felinos, porque a própria onça é a nossa representante aqui, brasileira, miscigenada, e é uma felina também. Isso que eu ia falar, Representa aqui Mater. o nosso povo. Quantos felinos pretos, né? Quantos? A pantera. É muita brisa, é muita limitação, né? Pra gente achar que só os loiros são portadores dos códigos de Sírios felino. Então, assim, para mim é natural imaginar Isis encarnando como a Mater primeira num veículo sagrado de uma preta, parindo os primeiros humanos em comunhão com o Pai eterno, representando a Mãe Divina à Terra. Para mim, não é pecado, não é blasfêmia, não é um ato horrendo algum imaginar esta cena de Isis num templo negro, uma mãe negra, parindo os primeiros filhos da humanidade com o céu. Porque a própria Isis é a humanidade, é essa terra preta fértil que a todos pare.
a mãe que a tudo pariu. Que tem sim seu reflexo em Atena, em veículos brancos, como até mesmo eu aqui, até mesmo vocês, que são filhos dessa Mater primeira. Então, cuidado ao olhar para a realidade apenas com os olhos do nosso desejo, porque por vezes isso limita a nossa compreensão mais ampla, a qual as aves permitem vivenciar na prática. Então, Lembrando que pode falar. o feminino é essa representação, né? O feminino, a representação do feminino é o preto, a cor preta. Exatamente. O próprio abstrato in. Então, por que a própria mãe negra, representando esse abstrato infinito, se recusaria a nascer num veículo de uma negra? Faz sentido algum. E com isso, compreendendo a essência, Sirius, Órion, Pleiades, podemos entender melhor as Três Marias. As Três Marias temos como representantes as simbologias da bruxa, que é o abstrato, esse ponto serpentino, ou seja, Órion, mas também transborda nas Pleiades, né? Porque as Pleiades é uma energia que representa e ancora em Hathor, ou Hathor, Hathor. Nossa, tem um bichinho chato aqui que tá me perseguindo. Então, essa energia das Pleiades, própria Hathor, é representante, e ela é uma energia que ancora a frequência da bruxa, assim como Afrodite também ancora a frequência da bruxa, assim como várias deusas africanas ancoram essa frequência, essa dinâmica de se reconhecer mais num campo abstrato. Então, através da energia da serpente, a gente tem essa dinâmica mais abstrata da bruxa. Em Sirius, a gente conecta tanto a rainha quanto a guerreira, que é a rainha representada ali pelo ponto felina, e a guerreira pela ave. Mas a guerreira, ela tem também em si a potência da felina, ela tem em si muito forte o transbordar da felina, o transbordar da loba, tem em si essa potência dos três ângulos em harmonia. Então, qualquer um dos três ângulos, seja da bruxa, da guerreira, da rainha, elas vão ter, ou seja, nós, como representante, como ancoradora desses códigos, temos os três ângulos em nós, só que um aspecto ou outro vai transbordar mais. Então, a guerreira, ela tem em si a ave, a felina, a serpente. A rainha, ela tem em si a felina, a ave, a serpente. A bruxa tem em si a serpente, a felina, a ave. Então, compreender esses três ângulos primordiais que constituem
todo o desdobrar das outras simbologias que a gente também se reconhece, como a nossa astrologia ocidental, a astrologia oriental, a onda maia com Kim, o máximo de simbologias que podemos retraduzir como horóscopo vai nos auxiliar a compreender essa dinâmica dessa trindade inicial, com a serpente no ponto bruxa, a felina no ponto rainha, a ave no ponto guerreira. Algo a acrescentar? Então, todas as três Marias transbordam esses aspectos. A guerreira tem a representação da ave, mas ela também transborda a serpente, a leoa, é isso? Exatamente. Isso Mesma me coisa trouxe. Sim, isso me trouxe muitas explicações, assim, porque enfim, para algumas experiências que eu já passei. Quero ouvir muito as tuas explanações, quando possível, com certeza. Em breve. Ai, maravilha. E agora que eu vi que eu tô com 1% de bateria novamente, de fato, os vídeos puxam muito. Respondi muito mais dessa vez. Algumas ficarão para a próxima dinâmica em vídeo, então. Vou encerrar aqui para não encerrar de repente a aula. Gratidão a todos que passaram, gratidão a quem ainda vai acessar essa aula. Gratidão, Vanessa, por sua presença e contribuição, sempre muito preciosas. Gratidão, Mater. Luz para nós. Amemos com razão. Luz para nós.